E hoje eu vim aqui contar a minha trajetória como intercambista, onde tudo começou lá em 2012, quando foi a primeira vez que eu saí do Brasil e fui direto para a Austrália. Eu sou a Sheila, eu sou mentora especializada em educação no exterior e eu vim aqui contar a minha trajetória como intercambista para motivar você que está buscando por intercâmbio, para fazer você relembrar os velhos tempos se você já fez um intercâmbio ou para te dar força se você ainda está no seu intercâmbio. Eu sou formada em contabilidade e eu trabalhei muitos anos como auditora e esse foi meu último trabalho antes de eu ir para a Austrália. Eu estudei em escolas convencionais por mais ou menos uns 3 anos, mas o inglês era muito difícil para mim. Eu conseguia participar de reuniões, entender algumas coisas, ler, mas era muito complicada a comunicação. Eu tinha dificuldade de falar e eu sentia essa necessidade para poder evoluir no meu trabalho. E eu queria viajar para o exterior a trabalho. Só que para eu conseguir isso, eu precisava ter um inglês bom. E eu já estava 3 anos tentando e meu inglês, assim, estava muito patinando no gelo. Como a minha empresa decidiu mudar de local, né? Eu sou de São Paulo, eu trabalhava na Avenida Paulista e eles iam se mudar para o Pará. Então tinha duas opções, ou me mudava para o Pará com a empresa, ou eu continuava, né, em São Paulo e buscava por outro trabalho. A minha vida pessoal já não estava assim muito bem, eu não estava muito feliz, eu estava precisando me encontrar e eu juntei o útil ao agradável. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar 6 meses agora, aproveitando que eu já vou ter que sair dessa empresa. Antes de buscar outro trabalho, eu melhoro o meu inglês, volto arrasando e assim eu consigo um trabalho melhor. E foi isso que eu fiz. Peguei todas as minhas economias, vendi o meu carro, partiu a Austrália. A minha mãe ficou em choque, né? Eu fui a primeira pessoa da minha casa a sair para fazer intercâmbio e a minha mãe não entendia, mas você não pode aprender inglês aqui, por que você tem que ir tão longe? E eu tinha 27 anos e morava ainda com os meus pais. Então, para mim, né, foi muito difícil a adaptação quando eu cheguei, porque eu não estava acostumada a cozinhar, eu não estava acostumada a gestir o meu dinheiro, né, pagar aluguel, todas essas contas, era tudo a minha família que pagava. Eu ajudava com uma conta ou outra, mas eu não tinha essa responsabilidade. Então, para mim, foi muito difícil as primeiras semanas do intercâmbio. Eu sofri bastante com saudade, eu sempre fui muito apegada à minha família, eu achava que eu nem ia conseguir fazer isso. Eu ficava, meu Deus, como eu vou conseguir ficar 6 meses longe da minha família, longe dos meus amigos? E para mim foi muito difícil. Você chega num lugar, você tem que fazer novas amizades, aquelas pessoas não estão acostumadas com você, né? Então foi muito difícil também começar a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi de cleaner. E eu saí da auditoria para trabalhar de cleaner, foi um choque para mim. Eu parei de andar de carro, que eu sempre andei de carro, para andar de transporte público foi outro choque. Eu andava de um estilo, eu tive que andar de um estilo totalmente diferente, que era de estudante. Então, assim, foram vários choques que chegaram que eu não tinha pensado nisso anteriormente. Eu cheguei totalmente despreparada. Não tinham todos esses canais para buscar por intercâmbio, informação. Era assim, a agência me falava uma coisa e eu fazia. Então foi assim que eu fui. Então para mim os primeiros meses foi muito difícil. E eu sempre falei que eu ia voltar em fevereiro. Eu fui em agosto de 2012 e falava sempre que ia voltar em fevereiro. Uma coisa que assim foi um pouco frustrante, né, com a empresa que eu contratei, é que eu não tive férias no meio. Então o conselho que eu já dou agora, você está buscando intercâmbio, saiba que você pode sim ter férias na escola. Eu não sabia dessa informação e eu peguei o curso direto, 6 meses. Para quem se você tá saindo da faculdade e tá indo direto fazer o intercâmbio, você tá no ritmo. Eu já tinha saído da faculdade há 4 anos, 3, 4 anos. Então já não tava mais naquele ritmo de aula todos os dias. Então 6 meses foi bem pesado para mim sem ter ali um tempo para descansar. Se você tem um mês de férias, você pode dar uma pausa, respirar e você pode trabalhar período integral, né, gente? Ainda pode fazer grana. Então prestem atenção nisso. Não foi o que aconteceu comigo, mas enfim. Até fevereiro de 2013 era o meu plano. Só que o que aconteceu? Começou o verão, meu inglês estava começando a deslanchar ali, estava conhecendo pessoas novas, melhorando, né, o meu vocabulário. E não dava para eu voltar pro Brasil sem inglês, sem nada. Eu falei, vou ter que ficar. E um detalhe, o meu visto saiu com restrição. Ele saiu com uma restrição chamada No Further Stay. Essa restrição não me permitia renovar o visto dentro da Austrália. Quando a agência me deu essa notícia, eu falei, tudo bem, porque eu não quero ficar mesmo, né? Eu vou ficar só 6 meses. Mas eu fiquei com isso na cabeça, porque eu perguntei para a empresa por que eu tinha essa restrição e eles não souberam me informar. E eu, como trabalho com auditoria, é sempre assim, tem que ter uma causa, né? Por quê? Porque você entrou na regra dos 10, porque
você não mostrou o suporte que deveria? Alguma coisa deveria ter, mas ninguém conseguiu me explicar. E eu fui com essa restrição. Então eu já sabia que eu não podia ficar na Austrália, né? Só que quando foi em janeiro, aí eu queria ficar. Eu falei, putz, eu queria ficar. Só que para eu ficar, eu teria que ir para Nova... Ou eu voltava para o Brasil e renovava do Brasil, ou eu iria para Nova Zelândia, esperaria o visto sair e voltaria para a Austrália. Só que aí o que aconteceu? Eu, descontrolada total financeiramente, eu não tinha todo o valor para ir para Nova Zelândia. Eu tinha o valor para renovar o visto, que era o que eu já ia levar para o Brasil, né? Um pouco que eu tinha conseguido juntar. Mas esse valor não era suficiente para eu renovar, né? Para eu ir lá na Nova Zelândia, fazer tudo. Mas assim, o meu anjo da guarda, ele é tão forte que aparecem as pessoas na minha vida. E o meu boss da época, eu falei pra ele, ó, acho que não vai dar pra eu ficar mesmo, porque eu nem vou conseguir fazer tudo isso. Ele falou assim, Sheila, eu quero te ajudar a ficar. Ele me antecipou o meu salário para eu poder fazer tudo isso. Olha só que loucura, sem planejamento total. Gente, não façam isso. Ele me antecipou os meus salários para eu poder ir para Nova Zelândia, renovar o meu visto, voltar e continuar trabalhando com ele e pagar parcelado ali o dinheiro que eu tinha usado. E foi isso que eu fiz. Eu fui para Nova Zelândia com a ajuda desse anjo da guarda que apareceu na minha vida. E aí eu fui para Nova Zelândia, renovei o meu visto e voltei para a Austrália. Aí fiquei mais 6 meses e aí comecei a trabalhar com intercâmbio. E aí eu falei, pô, tá muito legal, tô aprendendo uma coisa nova, eu vou ficar um pouco mais. Aí eu fiz um curso de contabilidade, aí eu fui ficando, né? Conheci o meu marido, né? Na época, meu namorado. E aí eu fiquei 5 anos na Austrália e por conta dele não ser, né, do Brasil e nem da Austrália, era muito complicado da gente, né, ter essa relação com a família dele na Itália e a minha família no Brasil. E como eu nunca tinha me visto mesmo morando ali na Austrália, nunca tive esse sonho de morar na Austrália, mas aí eu já estava num patamar que eu também não queria mais voltar pro Brasil, né? Depois passou 2 anos, eu consegui conquistar coisas que no Brasil, eu em anos trabalhando não conseguia. Eu tinha, sabe, uma casa, dividia, mas toda a casa mobiliada era minha. Então, assim, tinha comprado uma motinha, já estava bem estabelecida, assim, depois de 2, 3 anos. E aí não dava mais, eu comecei a ver que o que eu prezava mesmo era a qualidade de vida, eu já estava pensando já em família, e assim, para você ter um filho no Brasil eu estava achando muito complicado por questão de segurança, né? E aí não dava mais para voltar pro Brasil. E o que aconteceu? Eu e o meu marido agora, a gente se casou lá na Austrália, a gente inclusive se casou no barco que eu trabalhei, eu fiz tanta coisa como intercambista, eu já trabalhei, primeiro foi na faxina, né, de cleaner, um cleaner maravilhoso, ganhava super bem para limpar escritórios. Depois eu trabalhei entregando panfleto em lojas, trabalhei em estoque de loja, trabalhei em restaurante, aí trabalhei nesse barco também. Fiz eventos, trabalhei em balada pegando copo, fiz bastante coisa. E esse barco que eu trabalhei muitos anos lá, mesmo com a minha empresa, eu continuei trabalhando lá nos finais de semana, que eu amava trabalhar lá. E foi lá onde eu e meu marido nos casamos, em 2017. E foi o mesmo ano que a gente se mudou aqui para a Europa, que é onde eu moro. Na verdade, eu moro em Barcelona, a gente se mudou para a Itália, ficamos uns meses na Itália e depois viemos para Barcelona. Tá mais perto aqui do Brasil, tá mais perto da Itália, né, que é a casa dele. Então, foi essa a minha experiência com o intercâmbio, né? Eu fui para ficar 6 meses, acabei ficando 5 anos. O intercâmbio é uma experiência maravilhosa, eu acredito que todo mundo deveria passar por essa experiência, pelo menos 6 meses, né? É um crescimento pessoal que a gente aprende tanta coisa, não só o idioma, a gente aprende a se virar, né? A gente tem muito essa cultura no Brasil de morar com os pais, né? Então a gente é super protegido, então lá não tem pai e mãe, não tem zona de conforto. Eu admiro as pessoas que fazem intercâmbio assim como eu, de se jogar, né? Digitar assim o intercâmbio, eu sempre costumo dizer isso, que é uma montanha russa. Um dia você tá super bem, outro dia você tá sem trabalho, aí você tem que procurar por trabalho, aí você tem 2, aí você não tem. É uma loucura, gente. Então, o conselho que eu dou pra você é busque sim por fazer o intercâmbio se você ainda não fez. Se você tá fazendo e tá passando por esse turbilhão de coisas, calma, tudo se ajeita, tenha confiança, tenha fé. Que, olha, eu sempre falo para os meus estudantes isso, os humilhados serão exaltados. E aí quando você for exaltado, passa a sua ficha para o próximo humilhado, e assim vai a fila. Né? Quando a gente chega lá, a gente é humilhado porque a gente não fala inglês. Gente, eu já cometi cada loucura, eu vou contar só uma para vocês aqui pra gente fechar. Que foi quando eu trabalhava no barco servindo, né? A chefe falou pra mim que eu
servia aqueles sushis, e aí eu peguei os sushis, vou servir aqui e tal. Do que é esse? Ela falou, né, de tuna, mas esse daqui é de crab. Aí eu tinha entendido crap, né, que crap na verdade é merda, e era caranguejo, se eu não me engano, que é crab. E o sushi era de crab. E eu tava assim, servindo pra todo mundo sushi de crab. Aí ela ouviu, ela falou assim, Sheila, o que você tá falando? De como que é esse sushi que você falou? Eu falei, crab. Aí ela, não, é crab. Então, olha só, a gente passa umas humilhações também, né? Então, com certeza, os humilhados serão exaltados. E a gente vai, sempre pra frente. Então, se você tá passando por uma dificuldade hoje no seu intercâmbio, calma que é provisório, saiba que você é muito guerreiro de estar aí, de estar sozinho, né, batalhando aí pelo seu sucesso profissional, pelo seu conhecimento pessoal e pela sua evolução, que eu acredito muito que a gente evolui em uma velocidade da luz quando a gente faz um intercâmbio. Se você ainda não fez, tenha essa experiência. Se você já fez, você sabe tudo que eu tô falando nesse vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Tem muita coisa, se eu ficar aqui falando, a gente ficaria aqui durante 1 hora. Eu vou contando aos poucos pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.